Bem-vindo uma vez mais a todos, principalmente também ao nosso visitante, o senhor Fernando. Eu não o conheço, ele entrou aqui, está conosco. Vamos orar daqui a pouquinho, lembrando dele em oração. Ele me comentava comigo que está sentindo dores. Ele tem, o que ele me dizia ainda há pouco, ele tem câncer, acho que na garganta, está sentindo forte dores. Isso, na boca, né? Vamos orar por ele, Fernando, tá? Vamos orar nesse sentido. Também iremos orar. Eu digo iremos orar porque antes da mensagem eu vou orar. Vou estar lembrando também o estado do Rio Grande do Sul. Chuvas 3 vezes maior do que o normal tem provocado estragos no Rio Grande do Sul. Você tem acompanhado a calamidade, pessoas perdendo absolutamente tudo, sendo desalojadas, vivendo uma situação que eles não tinham nem ideia da possibilidade do que poderia ser a imensidão do ocorrido. Combinando o enorme volume de massa de ar quente com massa de ar frio, já é um clima lá dessa região subtropical, mas uma concentração naquele local que poderia ter tido uma distribuição e não houve naquele lugar. E tanta água, né? Tanta chuva num só momento. Mas vamos estar lembrando em oração. Abra sua Bíblia no texto de primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 9. Nós, na verdade, já estamos no nosso estudo no versículo 9. O capítulo 2, ele leva-nos a uma consideração de conceitos bíblicos da palavra de Deus concernente ao ministério do apóstolo Paulo, pregando o evangelho na região da Macedônia, principalmente pregando lá em Tessalônica. Da mensagem, da pregação, nós temos tratado, indo também para a praticidade do ministério de Paulo ali, que diz respeito à atitude, comportamento, a maneira como Paulo lidou, relacionou, comportou-se com os Tessalonicenses, com os de Tessalônica, e não só de Tessalônica, mas da região, e até mesmo no trabalho ministerial dele por todo o tempo, em todos os lugares. Ele teve essa mesma atitude, essa mesma praticidade de ministério. Ok? Vamos então à leitura, e para isso, tão somente 5 minutos para que você coloque-se em pé, leiamos o texto e venhamos a orar. Capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, bajulação, nem houve um pretexto de avareza, cobiça. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama
que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, Pai Celestial, o Senhor nos deu na direção e obra do Senhor para esta noite, este nosso momento de reunião, de culto, após os louvores serem apresentados, momento do ensino da palavra do Senhor. Obrigado a Deus pela leitura da porção da palavra que fizemos, por cada pessoa que hoje à noite na casa do Senhor. Também, ó Deus, lembramos o Senhor Fernando, está conosco, tem um lugarzinho ali, ó Deus, onde ele se encontra. Sobre ele clamamos as misericórdias do Senhor. Intervenha, Deus. Ele mencionou que tem dores, está acometido por uma grave enfermidade. Oramos por ele, pela obra do Deus Todo-Poderoso. Queremos que a palavra também comunique-se de maneira clara com ele, ó Deus, no tocante à obra de salvação. Intervenha conosco hoje à noite, ó Deus, capacita-me e usa-me, Pai. Também, ó Deus, lembramos do que tem ocorrido no Rio Grande do Sul. Os olhos do Senhor contemplam a terra, tudo o Senhor tem com detalhes, com precisão, os acontecimentos. Há uma urgência de que mencionemos este estado em oração perante o trono da graça, misericórdia do Senhor, a fim de sermos auxiliados, ajudados em tempo oportuno. Deus tenha misericórdia deste estado, que maior seja a confiança deles, daqueles que te conhecem, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, na certeza que o Senhor tem cuidado dos seus. Oramos pela obra do Senhor, muito mais importante do que todo aquele acúmulo que, se possível, eles tiverem de ajuda, auxílio, maior ajuda virá do Senhor. Intervenha, ó Deus, que a obra do Senhor seja feita. Rogamos, Pai, o texto lido e agora a mensagem apresentada, nos dê, ó Deus, aquela concentração, aquele interesse, aquele despertamento que vem do Senhor. Fala conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Já vou de imediato no quadro da praticidade do ministério de Paulo, a parte prática, depois da parte da pregação dele com os Tessalonicenses. A parte prática, eu destaquei para você semana passada, que o que nós somos determina o que nós fazemos ou o que nós faremos. Isso que Paulo vai desenvolver com aqueles amados, quando ele então, a partir do versículo 7, mostra para eles, na praticidade, no comportamento, a maneira como ele procurou, ele, Silas e Timóteo, envolver no relacionamento com os Tessalonicenses. Nesse tocante, o que nós somos, determinando o que nós fazemos, você vai perceber que os Tessalonicenses lembravam-se dos apóstolos,
Primeiro, pelo que eles eram, e depois, pelo que eles pregavam. Este foi a ênfase, o destaque. Então eu coloquei para você na semana passada, nessa praticidade, um primeiro aspecto que Paulo menciona na carta com eles, diz respeito ao versículo 7, destacando o grande altruísmo do coração do apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, essa ternura de coração, como a mãe que cria os seus próprios filhos. O versículo 7, Paulo diz: antes fomos brandos entre vós. A ternura, a brandura no relacionamento com cada pessoa ali em Tessalônica, com os que vieram ao conhecimento da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo. Como fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. A grande ternura do coração do apóstolo Paulo, usando essa figura de comparação, uma mãe no relacionamento, criando os seus filhos, uma verdadeira mãe, ainda com a ama profissional possa fazer um bom trabalho nesse sentido, maior cuidado, atenção, amor de uma verdadeira mãe é transmitido para os seus filhos. E Paulo vai mencionar também no versículo 8, que ele não apenas apresentou, se entregou a uma comunicação real da mensagem, não apenas o evangelho, mas as próprias almas, as vidas deles estavam em favor daquelas pessoas em Tessalônica, pregando de coração e alma, entre eles, na missão que Deus lhe havia dado, tão importante, essa compreensão que Paulo tem para com a igreja em Tessalônica. E hoje nós vamos falar de um outro aspecto, além da ternura de coração, que é um destaque na praticidade do ministério de Paulo. Vem também para nós o versículo 9, um outro aspecto. Aí nós temos então uma atitude de sacrifício por Cristo, por causa do evangelho. Paulo vai dizer aqui no versículo 9, veja bem, ele começa com a expressão, porque bem vos lembrais. Algo que estava na lembrança, na consideração dele, ele chama atenção para isso. O que eu vou dizer agora é algo que vocês vão ter uma nítida lembrança. Veja bem, o que eu vou dizer agora, lembram? Irmãos, vocês lembram do meu trabalho e fadiga? O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Irmãos, vocês lembram do nosso trabalho e fadiga? Coloca até Silas e também Timóteo. Pois trabalhando noite e dia, o que é isso? Para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. O que é isso? O que é essa atitude de sacrifício por Cristo? O que Paulo está dizendo aqui no versículo 9? Que era muito familiar, compreensivo dentro do contexto da igreja tessalônica. O que ele quer dizer? Não haviam acusado Paulo de egoísmo no seu ministério? Havia, eu mencionei isso para você aqui, mas essa acusação de egoísmo estava longe da verdade, e o versículo 9 mostra a realidade disso. Irmãos, Paulo foi alguém que ganhava sua própria subsistência em uma ocupação secular, enquanto ministrava
com os Tessalonicenses. É isso que ele quer dizer com a frase: trabalhando ou labutando dia e noite, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Olha o testemunho dele, irmãos. Quando vocês cantaram, entoaram, céu, lindo céu. É impossível para mim não fazer uma retrospectiva e voltar lá nos meus 17 anos de idade. Fase da juventude. Com um pouquinho mais, eu conheci, lendo o livro, uma biografia de um homem de Deus, que Deus o levou para o trabalho missionário na Índia, e ele tinha um sustento, que chegou um momento na Índia, trabalhando, que ele disse: reserve o que vocês estão mandando para mim, para investir, para que outros missionários venham para cá. Por isso ele teve uma equipe de missionários junto com ele lá, e aquele servo de Deus, na Índia, numa ocupação de trabalho, que aliás ele sempre desenvolveu, até o ponto também de trabalhar numa escola como professor. E Paulo vai mostrar para eles que trabalhando num trabalho, numa ocupação, dentro da providência de Deus para aquele momento, ele não vivia à custa de nenhum deles. Talvez você vai melhor entender este quadro de Paulo assim proceder quando você estuda a cultura grega, quando você estuda a cultura do país, da região onde Paulo estava. Quem assistiu ou assiste o filme, nem sei onde tem esse filme, se alguém souber, depois fale aí, a gente vai passar para você. O filme da vida do filósofo Sócrates. Sócrates era alguém que um dia a mulher dele encontrou com ele e chegou tão brava com ele que ela chegou esbofeteando aqui ele, né? Sócrates, para com essa atividade que você tem, porque você não é como os demais, você não quer cobrar pelas suas audiências, pelas suas filosofias, pelas suas comunicações. E o Sócrates não cobrava, outros cobravam. Então, na Grécia sempre houve aqueles que, desenvolvendo as suas filosofias, os seus ensinos, corria um grande número de jovens interessados. Então, é como consultoria hoje, não é? Você não tem consultoria de tudo hoje que você paga? Os consultores, consultoria de vendas, consultoria de marketing, consultoria A, B, tem consultoria para tudo. Tem até igreja chamando consultor. Vamos contratar, vamos trazer aqui um consultor para fazer uma consultoria na nossa igreja, porque, sabe, ele entende mais do que o Espírito Santo, ele vai nos dar uma direção. Tem tudo hoje. Hoje você entra na internet, tem tudo, o preço de tudo, quanto ganha o pastor, quanto ganha fulano, ciclano, quanto se cobra para um casamento, tem tudo, você vai encontrar tudo, consultoria para tudo. Então naquela época eles cobravam, e aí tem um apóstolo Paulo lá, que vai chegar no versículo 9 e vai dizer: porque bem vos lembrais o comportamento que Paulo tivera entre eles. Interessante que Paulo tinha um trabalho bem fatigante, que exigia demanda de esforço físico. Qual era a profissão do trabalho profissional do apóstolo Paulo? Aliás, se eu perguntar aqui, por exemplo, se eu perguntar para você o que está escrito lá em Colossenses 4:6, o que você diria? Não, 4:6 não, espera aí um pouquinho. Colossenses 4:14.
Colossenses 4,14 não é apenas alguém saudando alguém, mas descrevendo a profissão da pessoa. Colossenses 4,14, Paulo está saudando Lucas, que é o escritor do livro de Atos. Qual era a profissão de Lucas, que escreveu o Evangelho, com o nome dele, e o livro de Atos? O que era? Médico. Então ele tinha uma profissão. Deixou de ser médico porque estava escrevendo? Não deixou, né? Foi o médico usado nesse sentido por Deus. Qual era a profissão do apóstolo Paulo? Todo mundo de Israel tinha uma profissão. Aliás, você vai perceber comigo que Paulo era muito severo, rigoroso com essa questão de trabalho. Não sei se um outro servo do Senhor, me escapa agora na Bíblia, se há um outro texto que, além do que Paulo escreveu, alguém escreveria da mesma forma: quem não quer trabalhar, não coma. Paulo falou isso. Paulo escreveu isso: quem não quer trabalhar, não coma. E para os Tessalonicenses, na segunda carta, depois nós vamos ver sobre isso. Mas a profissão de Paulo, Atos capítulo 18, versículo 3. Atos 18, 3. O texto começa falando de Paulo. Partiu de Atenas, ele está chegando em Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois claro, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E, versículo 3, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então a profissão de Paulo era a de construir, de fazer, fabricar tendas, ou de pelos de cabras, ou couro, enfim, faziam aquelas tendas. Esse era o trabalho dele. Então, envolvido com ele Silas e Timóteo, em Tessalônica, Paulo trabalhou fazendo tendas. Até inclusive quando no ministério hoje um pastor tem um trabalho secular, a expressão que ganhou essa compreensão é fazedor de tendas. Ele está fazendo tendas. E por que Paulo fala trabalhando noite e dia? Dentro da cultura deles, que vai ocorrer não é muito difícil que isso ocorra também daqui a uns tempos na construção civil. Trabalhava-se um período pela manhã, ou amanhã, no ardor do calor intenso do sol, uma paralisação, e depois o retorno, indo até certa hora da noite. Esse é o aspecto da cultura do trabalho que eles tinham lá. Então é possível que nas horas de pausa do trabalho, vestido a caráter, como operário, Paulo então desenvolvesse uma comunicação com as pessoas a respeito do Senhor Jesus. Ele envolvia o trabalho dele, a ocupação dele com o ministério dele. Era o lado profissional e ministerial dele sendo visível a todos. E ele coloca isso para os Tessalonicenses. Agora veja bem, qual era a profissão do apóstolo Pedro? O que Jesus falou para ele? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veio para o trabalho ministerial. Só houve um momento que Pedro voltou a pescar, depois da crucificação de Cristo,
mas ele foi restabelecido, restaurado pelo próprio Senhor Jesus. E de corpo e alma, nós dizemos, ele investiu sua vida tão somente ao ministério. Mas por que essa diferença então com Paulo? Vamos entender sobre isso. Por que Paulo faz essa colocação? Por que ele trabalhou? Por que ele se empenhou dessa maneira? Vamos lá então entender um pouquinho disso. Vamos para 1 aos Coríntios capítulo 9. 1 aos Coríntios capítulo 9. Nós vamos considerar, talvez a primeira hoje, de 3 razões porque Paulo teve um trabalho físico. 1 aos Coríntios capítulo 9. Depois nós vamos ler 2 aos Coríntios também, mas 1 capítulo 9. Vou começar no versículo 1, para pegarmos todo o contexto. Não sou eu apóstolo? Ele está perguntando aqui, não é? Não sou livre? Outra pergunta. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? 4 perguntas para a igreja em Corinto. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Foi Paulo que levou o evangelho para eles. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Versículo 4: não temos nós direito de comer e beber? Ou seja, de vivermos do evangelho? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente? Lembra de Pedro? Pedro tinha esposa, mas Paulo não tinha, mas poderia ter. Como também os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Veja bem, está colocando aqui a questão do direito. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo. Por que, Paulo? Para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. 2 aos Coríntios capítulo 6, versículo 3, apenas o versículo 3 da segunda carta aos Coríntios capítulo 6, versículo 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Por 2 vezes, Paulo diz que trabalha. Vamos mostrar por que trabalha, porque tem um trabalho físico. Aí eu quero entrar com você numa questão de credibilidade. Primeira razão para Paulo trabalhar: credibilidade. Tem um trabalho físico. Então, por 2 vezes vai mencionar que ele trabalha para que não seja colocado nenhum empecilho, nenhum obstáculo ao Evangelho, para que tanto a mensagem
quanto à motivação dele, Paulo, não seja algo suspeito para os gentios. Então nós temos aqui o que nós chamaríamos de autossustento do apóstolo Paulo. Ele procurou se autossustentar no ministério. Você cresceu ouvindo que pastor não trabalha, não é assim? Ah, pastor não trabalha. Como se o ofício pastoral, tão importante e necessário, não tivesse o seu dispensar, o seu envolvimento de energia e tempo, como se fosse uma coisa assim, suave, leve. Não é. Pastorear envolve dedicação, compromisso, esforço. É claro que me sinto limitado por ter um trabalho secular, há uma limitação nesse sentido. Nem todo velório eu vou estar, não é possível, porque eu estou ocupado no meu trabalho secular. Mas Paulo, ele apresenta para nós que tanto o trabalho secular dele, quanto o trabalho ministerial é muito importante. Há necessidade de dedicação, de tempo. Imagine você, horas e horas estudando, lendo, escrevendo, que a gente tem que passar. Como dizia um professor nosso, pastor não pode pregar mensagem de água com açúcar, uma coisinha, geralmente você nem deve pregar o que você tem pregado, mas indo, desbravando novos territórios. Eu tive professores que batiam seriamente na tecla: seja um estudante da palavra de Deus, gaste tempo. Eu lembro de um professor nosso, que um dia eu cheguei na casa dele, já contei isso aqui, ele estava dentro da pequena piscina, aquele calor, e ele lá com o livro aberto, dentro da piscina, estudando. E um dia nós teríamos uma prova, eu falei: pastor, estou com dificuldade. Falei: vem cá, irmão, vem cá, vamos estudar. E aí eu fui lá na prova de Romanos, me recebeu, despendeu tempo, dedicação, ler. Imagine você, eu vou canalizando igual outros já fizeram, de uma atividade na outra, unindo, não é? Eu começo na segunda-feira, primeira coisa para a mensagem de domingo à noite: oração. Eu preciso ter um tempo orando com o Senhor. Então já começa na segunda. Agora, onde é que você acha que eu vou orar? De joelhos no escritório? Não, no campo de trabalho. E aí a hora vai passando, estou orando. Esse dia eu encontrei alguém que estava parado assim no serviço, estava assim com a mãozinha assim. Eu falei: atitude de oração. Ela falou: eu estou orando. Falei: muito bem, desculpe te atrapalhar, pode continuar. Autossustento de Paulo. Ele tinha essa preocupação no que dizia respeito à credibilidade. Irmãos, Paulo é uma pessoa muito bem informada. Daqui a pouquinho você vai entender comigo, quando ele fala assim: fiz-me judeu para os judeus, para os gentios, fraco com os fracos. Você vai entender mais de perto essa colocação. Paulo é uma pessoa que teve, pela graça, pela misericórdia de Deus, a condição de um alto nível de conhecimento, uma condição de lidar com a pessoa mais simples do planeta Terra. Ele tinha essa habilidade. O que o autossustento de Paulo demonstrava? A genuinidade de Paulo, do ministério dele. Ele era autêntico.
As pessoas observavam que aquele pregador não era alguém, como eu vejo igrejas hoje, desesperadas por dinheiro, a ponto de que, se possível, fora que pessoas vendessem. Eles amam aquela parte de Atos em que, por uma decisão própria da igreja em Jerusalém, pessoas tomaram a liberdade de ajudar uns aos outros, e quem tinha mais vendia até uma propriedade ou propriedades e compartilhavam com a igreja desse sentido, para socorrer irmãos que estavam passando por necessidade. O próprio apóstolo Paulo se empenhou em campanhas assim. Em dado momento você vai ler nas cartas de Paulo que os macedônios dessa região aqui, da profunda pobreza deles, eles deram em campanhas para ajudar, socorrer irmãos que estavam passando por necessidade. Imagine uma pequena comunidade. Nós temos hoje, é claro que precisa haver uma seriedade, uma precisão em campanhas assim. O Sul precisa de ajuda. O Brasil é um país de 170 milhões de brasileiros, sem que ninguém precise vender nenhuma propriedade para investir em favor do socorro do pessoal do Rio Grande do Sul. Muito poderia ser contabilizado de ajuda numa campanha séria, honesta, genuína. Pode ser feito sem que ninguém venha dar além da sua condição de contribuir, porque ninguém pode dar do que não tem, amém? Ninguém vai dar do que não tem. E ainda que você desse semelhante à contribuição da viúva pobre, que ela deu muito mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha, e você não vai dar tudo o que você tem, mas um pedacinho assim, muito teria sido feito em favor, muito aliás será feito em favor de qualquer ajuda honesta, séria, criteriosa, que se levante, porque as coisas não acontecem por acidente, e a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, Romanos 8, 28. Eu estou certo que lá no Sul temos irmãos em Cristo, que agora estão como os demais, desprovidos, estão orando, e Deus vai socorrê-los. Não sei quem vai ser usado, mas pessoas serão. Mas hoje se pratica por muitas igrejas, que a gente nem precisa mencionar o nome, exploração em nome da religião. Você vai lá na pesquisa, qual é o pastor mais abastado, mais rico? Vai aparecer o nome, vai aparecer a denominação e coisas assim, que visam o objetivo é o ganho, progredir materialmente. Estão fazendo do evangelho ganho. Quanto que eu posso ganhar com isso? E Paulo então demonstra a genuinidade dele. Não estava no ministério por dinheiro. Há a possibilidade muitas vezes do missionário ganhar mais do que quem exerce o ministério pastoral. O país que envia o missionário, país de origem do missionário, entende que o missionário no país para o qual ele está indo exercer o trabalho missionário, através do apoio de tantas e tantas igrejas que canalizam, convergem os recursos para uma agência missionária, este valor chega através da agência missionária, que faz a ponte entre as igrejas mantenedoras e o missionário. Então imagine você, que se eu fosse agora, no presente momento, recebesse uma oferta das igrejas, vou dar só um exemplo, irmãos, vou dar só um exemplo por causa do câmbio.
e eu recebesse então $500, um pouquinho mais, $1.000 por mês, de igrejas americanas, que me mandassem ofertas de $1.000. Alguém, por gentileza, do setor de administração, faça o cálculo, nem precisa fazer cálculo, né? Quanto é que eu receberia na conversão, no câmbio? Quanto? Ninguém matematizou aí? Quanto é que está o dólar? Hã? $1.000. R$5.010. Se você entrar na internet, quanto é que ganha em média um pastor? Vai colocar lá 2.900, 3 e alguma coisa, chegando até quase R$5.000. Então ele ia receber 5,10. Se o dólar no câmbio aumentasse, receberia mais, por causa do câmbio, da conversão. Agora, diga-me lá, e quando entrou o plano real, quanto é que estava o dólar? Você não sabe quanto que estava, é claro, alguns nem eram nascidos. Ficou abaixo do real. O que aconteceu com os missionários? Tiveram uma drástica redução nas suas ofertas, pela primeira vez em tanto tempo. E aí o tempo passou e as coisas mudaram novamente, tá? No patamar que estava antes do real chegar. O missionário que está no país de trabalho, ele passa a ter a vida que ele tinha no seu país de origem. Então, o país de origem, imagina um país bem desenvolvido, vai dar a condição para o missionário ter um padrão, né? Chamamos assim, um padrão de vida semelhante. É como você indo trabalhar com os índios, não é? A sua choça, a sua cabana vai ser semelhante ou parecida com a sua casa aqui na cidade, porque você vem do aspecto cultural, coisa assim. O apóstolo Paulo, por exemplo, vinha do povo judeu, de um povo de um desenvolvimento econômico tal. Você pode ver pelas credenciais do apóstolo Paulo, os estudos que ele tivera, não era para ele viver como ele viveu, mas houve uma escolha voluntária e importante para o benefício do evangelho. Então, ele não recebeu ganho financeiro, pelo contrário, considerou que era muito caro. Veja bem, irmãos, Paulo não era um vendedor ambulante da palavra de Deus, nem pregava para agradar as pessoas e muito menos tinha com o objetivo de obter lucros. Ele não era identificado como os oradores inescrupulosos que vagavam pelo império, explorando suas audiências em busca de ganho, em busca de dinheiro. Como alguns dizem assim, vamos montar uma igreja, porque a igreja é uma empresa sem fins lucrativos e dá muito dinheiro, não é? Vamos lá montar uma igreja e vamos convencer as pessoas que quanto mais elas derem, mais elas terão, e fazem esse jogo de situações assim. E quantas pessoas, não é? Tem uma lavagem cerebral e dão tudo. Alguém pegou o orçamento do marido e levou para uma dessas igrejas e tem um problema sério, porque depois de entregar, nem se você reivindicar, eles não devolvem. Diferente de Paulo, né? Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Paulo, então, nessa credibilidade dele, ele vai mostrar para eles que ele não recebeu dinheiro de ninguém e por isso ele estava livre de todos, nem de nenhuma facção social. Quando nós temos eleição para presidente, principalmente na América do Norte,
Pode pesquisar. Quanto que é que um empreendimento social, veja bem, quando eu falo empreendimento social é sem fins lucrativos. Líder de empreendimento assim, que aliás já chegou até a quebrar bancos para ganhar X, o banco quebrou em 3x, quanto é que ele investiu para eleger fulano de tal? 50, me parece que milhões. É difícil, não é? Você pensa, puxa, país democrático, vamos votar, eleger um candidato? E há tanta situação envolvendo manipulações, que é uma manipulação com quem contribui para esses empreendimentos, com a finalidade apresentada por esses empreendimentos, buscando os seus interesses próprios. Isso aqui é de pesar, irmãos. Paulo não era assim, estava buscando interesse próprio de ninguém, mas estava num ambiente muito favorável a isso. E por isso ele vai colocar, e lá em Corinto ele vai mencionar, pode ver que ele escreveu para os Coríntios, a carta é bem depois da carta aos Tessalonicenses, quando ele menciona isso com a igreja em Corinto. Não teve patrono rico. O que é patrono rico? Patrocinador. Quando algo é feito, busca-se para que aquilo seja realizado patrocinadores. Eu verdadeiramente confesso a você que no programa de rádio nós tínhamos patrocinadores, sim. Pessoas estavam patrocinando, havia patrocinadores, pessoas que patrocinavam, alguns até com ofertas mesmo, não tinha nem empresa, mas ofertavam para aquele trabalho. Mas Paulo não teve nenhum patrocinador rico, dizendo assim: Paulo, pode contar comigo que dia 1º te mando uma contribuição para você. Para que ele tivesse, na maioria das vezes, irmãos, com exceção de uma ou outra vez, que a igreja de Filipe mandou para ele uma oferta esporádica, para ele comer, para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Ele trabalhou, ele se empregou. É claro que houve um momento na vida de Paulo que ele estava mais na prisão do que livre, não é verdade assim? Estava preso. Então, quando ele estava preso, pelo menos comida ele tinha, mas as outras necessidades ele dependia do auxílio dos irmãos. Agora que um bom período ele passou preso, ou então naquele momento da casa ali. Nenhuma facção social, nenhuma pessoa abastada, nenhum patrono rico envolvido em contribuir com o apóstolo Paulo. Ele deixa essa credibilidade. Ele tinha credibilidade, tinha crédito para falar o que ele falou, para escrever o que ele escreveu. Diante da pregação dele, a praticidade, o comportamento, a atitude. Tem gente que fala assim: eu fui numa igreja tal aí, ele só fala em dinheiro. Tá certo que dinheiro na Bíblia só perde para a palavra amor, mas o amor ao dinheiro, aí você tem um sério de problema. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nós temos que entender que a igreja é de Jesus Cristo, amém? A obra é de Deus. Em todos os anos que eu tenho estado neste ministério, Deus tem cuidado de cada um de nós, de mim e do ministério, diante das necessidades que nós temos. Ele é o Deus do ouro e da prata,
que com pouco ou com muito, não importa, Ele age. Jesus Cristo não foi dono de nenhuma agência bancária. Imaginou? Entre eles havia um tesoureiro, havia dinheiro, mas em dado momento ninguém usou um centavo sequer para comprar uma enorme quantidade de pães para aquela multidão de 10.000 pessoas, que 5 pães e 2 peixes foi o que eles tinham e colocaram diante do Senhor para ser usado. Pois não vamos falar do exemplo. Quem foi o maior exemplo na vida de Paulo para ele ser assim, da maneira como ele foi? Mas credibilidade. A semana que vem não. Na outra semana, uma outra razão que eu quero apresentar para você para o trabalho físico do apóstolo Paulo. Uma outra razão que eu quero apresentar para você para o trabalho físico do apóstolo Paulo. Não colocar nenhum impedimento no Evangelho foi o primeiro dentro de credibilidade. Para ele é tão importante isso, que ele vai colocar para os Tessalonicenses a maneira como ele, com o tempo que ele ficou lá, 3 semanas, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ele se ocupou. E eu tenho para mim que o homem e mulher de Deus, no seu trabalho, do seu ganha-pão, você deve ter o objetivo de praticar, de empreender o melhor para a glória de Deus. O melhor. Dá o melhor para o Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus. Até mesmo quando você pega numa vassoura para varrer, o faça para a glória de Deus, dando o seu melhor, empreendendo. Ok, muito bem, nós como homens e mulheres de Deus, temos alcançado a misericórdia do Deus bendito, em que pessoas não egoístas e buscando ganhos financeiros, com tão pouco que Deus lhes tem dado, que na verdade para elas se tornam em muito, pregam o Evangelho, a mensagem que mostra que o homem criado à semelhança de Deus, imagem e semelhança, na intromissão do pecado neste mundo, ele é um pecador, que permanecerá eternamente perdido na eternidade no inferno, se ele não reconhecer que há um Salvador chamado Jesus, que na cruz do Calvário morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou ao 3º dia. Somente Cristo pode dar vida eterna. Morte não é aniquilamento, entenda. Morte é separação. Uma vez vindo à existência, você sempre existirá. Se um dia eu e você dermos o último suspiro, ausente do corpo, quem tem Jesus como Salvador, presente com o Senhor. Este corpo é de corrupção, é corrupto, adoece, enfraquece, e o espírito e a alma se mandam desse corpo. Sai, não quero ficar mais aí. E aí então aguardamos a volta de Jesus e a ressurreição dos que morreram em Cristo. Então, a mais importante decisão, receber Jesus como Senhor e Salvador. Se alguém aqui entre nós hoje à noite, a maioria aqui eu creio que tomou uma decisão em Cristo, com exceção do senhor Fernando, há oportunidade. Abrirei a Bíblia e mostrarei o plano único, simples para a salvação, em Jesus Cristo. O mesmo Jesus que salvou Paulo, salvou pessoas em Tessalônica, ainda hoje salva, liberta e transforma. Coloquemo-nos em pé.
Vamos orar nesse momento. Se você desse o seu último suspiro hoje à noite, você tem dúvida? Onde você estaria? A obra do Espírito Santo é trazer convicção, certeza no seu coração. Você tem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador? Você é alguém como aquele ladrão que estava na cruz e recebeu Jesus, e quando disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus para ele disse: hoje estarás comigo no paraíso? Você está com Jesus? Cristo está em vós? O cristianismo é exatamente isso: Cristo em vós, esperança da glória. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Conforme os anos da nossa vida vão avançando, nós vamos ficando mais perto, próximos da realidade, que em breve, muito breve, uma geração passará e outra geração virá. Essa vida aqui é muito breve, eu chamo uma breve preparação para a eternidade. Eternidade é diferente dessa vida aqui, viu? Essa vida aqui é transitória, é passageira, é efêmera. Tá aqui aliás, de vez em quando eu pergunto: cadê fulano de tal? Você não sabia? Morreu. Algumas pessoas que você está tendo dificuldade de encontrar, você nunca mais vai encontrar nesse plano aqui. Partiram para a eternidade. Esse dia eu perguntei de alguém: já faz 3 anos que faleceu. Falei: nossa, não sabia. Poxa, pessoas que você conviveu, conheceu por um bom tempo, perde o contato. Vamos orar. Bendito Deus, a Tua palavra traz para nosso desafio a seriedade e a realidade de um Deus que é justo juiz. Ó Deus, que tenhamos um interesse certo nas coisas do Senhor, tratando com a igreja de Cristo Jesus, que jamais sejamos inclinados às práticas abomináveis que marcam, destacam uma prática de exploração em nome da religião, mas que possamos ser instrumentos usados pelo Senhor, fazendo a obra do Senhor, tal como o apóstolo Paulo procurou desenvolver o seu ministério, um ministério autêntico, genuíno, um pregador, instrumento usado pelo Senhor de desafio para tantas pessoas nos seus dias, tanto quanto nos nossos dias hoje. Ó Pai, oramos por cada pessoa que hoje à noite nós estamos num processo de aprendizado. Nos ensine, Senhor, nos dê a compreensão que precisamos. Pai, também rogamos o alívio, o refrigério. Sê com o Senhor Fernando, Deus. Ele não está aqui hoje à noite por acidente, por acaso. O Senhor é quem permitiu que ele entre nós viesse estar. Ó Deus, oramos, não conhecemos nada sobre ele, o Senhor conhece. Apenas entendemos que ele precisa do Senhor. Ó Pai, por tudo damos graças e cremos, Deus, que o Senhor está preparando, e rogamos a direção do Senhor na preparação da ajuda para o Rio Grande do Sul. Ó Deus, quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. O Senhor tem os recursos que o Rio Grande do Sul precisa.
que haja o quebrantamento de coração deste estado, deste lugar do tão imenso país Brasil, que seja um momento para que pessoas reconheçam que há um Deus vivo e verdadeiro, que pode verdadeiramente cuidar de cada um deles, que é o Deus do impossível. Clamamos a Tua obra, a Tua direção, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana e todos sejamos abençoados pelo Senhor Deus.